Deus mostrou-te este vídeo por uma razão. Olha o que Ele quer te dizer. A Bíblia diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espantais diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é que vai estar contigo, não te deixará nem te desamparará. Agora repara nisto, a Bíblia não diz que Deus vai estar contigo quando tudo estiver bem. Não diz que Deus vai estar contigo quando tu não falhares, enquanto tu não errares, enquanto tu fizeres tudo certo, não. Diz que Ele nunca te deixará. Deus, Ele não é como as pessoas. Deus não muda de humor, Deus não desaparece quando as coisas ficam difíceis. Muito pelo contrário, é quando as coisas ficam difíceis que Ele se aproxima ainda mais. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que têm o coração partido. Mesmo que sintas que Deus Ele está em silêncio na tua vida, isso não significa que Ele esteja ausente. Porque o professor, ele sempre vai estar em silêncio durante o teste. E quando saís deste teste, tu vais ter um grande testemunho. Uma das minhas histórias preferidas da Bíblia é quando Jesus estava a dormir no barco no meio da tempestade. Os discípulos, eles estavam em pânico. Eles estavam num barco, no meio do mar, no meio de uma tempestade enorme, e Jesus estava simplesmente a dormir. A Bíblia diz, literalmente, que ele estava a dormir numa almofada. E isto significa que ele não estava apenas calmo, ele estava confortável. E, entretanto, os discípulos achavam que ele os tinha deixado ali para morrer. Pensaram que Jesus tinha esquecido deles. Jesus, ele esteve no barco o tempo todo. Não estava em pânico, não estava preocupado, ele estava simplesmente a descansar. Só porque tu estás a passar por uma tempestade neste momento, não significa que Deus não esteja contigo. Eu sei que há alguém a ver este vídeo que está a passar por uma luta enorme neste preciso momento. Mas sabes o que é que acontece na história? Os discípulos chamam por Jesus e dizem: Ei, Jesus, o que é que estás a fazer? Acorda! Todos vamos morrer, precisamos de ti! E adivinha o que é que aconteceu? Jesus levantou-se, acalmou a tempestade, depois olhou para os discípulos e perguntou: Porquê é que vocês estão com tanto medo? Sempre que Jesus faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta, é porque quer que tu penses na resposta. Porquê é que eles tiveram tanto medo? É muito simples, porque acharam que Jesus se tinha esquecido deles. Esqueceram-se de quem estava no barco com eles. Esqueceram-se que tinham um Filho de Deus com eles no barco. E eu acho que é exatamente isto que acontece connosco. Nós começamos a olhar mais para a tempestade do que para o nosso Salvador. Começamos a olhar mais para as ondas do que para aquele que está no barco connosco. Tal como este versículo diz, não tenhas medo. Ele não diz para nós não termos medo porque a vida vai ser fácil. Ele diz para nós não termos medo porque Ele está connosco. Ter Deus connosco no barco não significa que nós não vamos enfrentar nenhuma tempestade, mas significa que nenhuma tempestade consegue afundar o teu barco. Porque se Deus está no teu barco, podes ter a certeza que tu não vais ao fundo. Tu podes atravessar tudo aquilo que tu estás a passar. Deus nunca prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar connosco em tudo aquilo que passamos. E Ele não está apenas contigo, Ele está por ti. E se Deus é por ti, não interessa quem ou o que esteja contra ti. Se o mar não conseguiu parar Moisés, se o gigante não conseguiu parar Davi, se a morte não conseguiu parar Jesus, então nada, absolutamente nada, nem ninguém podem parar o plano que Deus Ele tem para a tua vida. Posso ouvir um Mãe?